os alunos, principalmente, têm muito essa visão de que saúde mental é uma vida, um bem-estar permanente. Eu não vou ter problemas, ou eu não vou passar um momento de... Eu não vou fazer uma prova do vestibular e vai dar errado lá, vai ficar bloqueado meia hora. A vida vai estar cheia disso, né? E eu entrando numa outra área que eu sei que pode ser um pouco delicada, mas nesse contexto também, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre saúde mental não ser um bem-estar permanente, mas também, por outro lado, falar quais são esses fatores que podem ajudar a gente nesse processo. Tá. Bom, acho que ficou bem claro que saúde mental é um construto, então, que oscila de tempos em tempos. As coisas à nossa volta, elas se modificam e o nosso cérebro tenta se adaptar e a gente tem, então, alterações nos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Eu costumo pensar também que saúde mental é uma faixa de alterações entre sentimentos, pensamentos e comportamentos, uma faixa em que a gente consegue se manter produtivo, assim, onde a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer. Dias em que a gente produz melhor, mas dias em que a gente não produz tão bem, mas a gente está nessa faixa. Quando a gente começa a ter dificuldades, por exemplo, para se prejuízo, por exemplo, de não conseguir se concentrar, de não conseguir vir para a escola, de não conseguir ou de, ao vir para a escola, não conseguir controlar os sentimentos a ponto de ter muito problema, esses são os pontos de maior problema, é quando a gente entra nas zonas de problema de saúde mental. Bom, em relação a cuidados, é sempre interessante, porque quando eu vou fazer uma palestra numa escola, é muito comum que as pessoas, de novo, elas achem que a gente vai dar uma lista de orientações super complexas e tal, sendo que, pessoal, a base do nosso corpo, do nosso organismo é o sono, a alimentação, o exercício físico, assim, são a base. Então, assim, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele funciona com um sistema de alerta às coisas que estão à nossa volta, certo? Esse sistema de alerta, se ele não dormiu direito, ele vai funcionar no outro dia num estado muito mais alerta que o normal. Ele vai cansar mais cedo, ele não vai conseguir se concentrar direito. E é bem provável que ele vá começar a reagir muito forte a coisas que não são tão fortes. Isso é um gatilho para a gente começar a ter problemas do ponto de vista de saúde mental. Então, dormir direito, razoavelmente bem, já ajuda muito. Do ponto de vista de alimentação também, se a gente não se alimenta direito, assim, o que acontece é que esse sistema ele fica mais fragilizado. Eu, quando não como direito, por exemplo, eu tendo a ficar sonolento. Outras pessoas tendem a ficar mais irritadas e começam a funcionar nessa faixa perigosa, onde fica muito mais fácil tu chegar numa zona de problema. O exercício físico é outra coisa. Hoje em dia eu acredito que para alguns casos o exercício físico é tão importante quanto o tratamento medicamentoso, às vezes tão importante quanto a terapia. Sim, sim. Então, assim, e isso não é conselho de tio, de amigo, é ciência, existe ciência por trás disso, mostrando que a gente produz substâncias, por exemplo, que reduzem o impacto do estresse nesse sistema de alerta. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, quando a gente está correndo e a gente começa a suar, muitas pessoas começam a se sentir mais aliviadas, começam a se sentir criativas. Eu tenho eu treino de noite, geralmente eu faço exercício de noite e muitas vezes eu tô com a cabeça já bem cansada de muitas coisas, né? O que acontece? Quando eu começo a correr e eu começo a suar, eu começo a perceber que eu voltei, por exemplo, a ter ideias criativas para um artigo que a gente está escrevendo ou coisas do tipo. Se eu não faço exercício, eu não percebo isso. Eu tendo a ficar cada vez mais cansado e vou dormir. Então, assim, essas coisas básicas. Uma outra coisa, assim, só para fechar, a gente poderia passar bastante tempo falando sobre estratégias, mas é partir desse ponto de que o sistema nervoso da gente, ele é uma antena e ele funciona de acordo com a quantidade de estímulos que estão à nossa volta. Por exemplo, nós estamos num cenário com uma quantidade de estímulos baixa. A gente consegue, então, ter um estado de alerta que é interessante para a gente se concentrar e tal. Mas se alguém começasse a tocar uma bateria aqui perto, se começassem a entrar pessoas correndo e tal, o nosso cérebro começa a rastrear esses estímulos e pode começar a entrar em sobrecarga. Sim. Pessoal, eu estou falando de 2 tipos de estímulo, mas olha só, no dia a dia da gente,
eu usei 2 estímulos diferentes, mas está com um sapato apertado, está com dor de dente, essas coisas todas geram um estado de alerta maior. Sim. Se a gente não vai dando conta, isso vai nos levando para estados perigosos, problemáticos Sim. de saúde mental. Então isso é uma coisa que eu sempre, quando falo de promoção de saúde, eu sugiro às pessoas a fazerem, olhar para o seu entorno e tentar identificar estímulos desnecessários para o seu dia, assim, sabe? Eu comecei a prestar muito mais atenção na pandemia às roupas que eu utilizo, que eu tenho a tendência a deixar tudo o mais confortável possível. Se eu estou conversando e, por exemplo, essa atividade, imagina só se a gente não tivesse essa garrafa d'água aqui à frente. Talvez a gente nem tenha bebido, mas saber que eu tenho a garrafa d'água aqui, que eu não vou passar sede, reduz o meu estado de alerta. Sim. Se eu tiver com sede, eu resolvo isso com a água. Então, esses cuidados assim básicos do dia a dia, assim, se eu puder tirar o sapato, por que não? Assim, né? Se eu estiver em casa, por que eu não posso usar uma roupa um pouco mais confortável e tal? Essas coisas todas fazem uma diferença muito grande para a saúde mental ao longo do dia. O doutor falando, eu lembrei de algumas fases da minha vida, assim, onde nessa ânsia de produtividade eu marcava assim, reuniões muito próximas uma da outra, ou às vezes quando eu trabalhava mais de uma escola e os horários muito apertados e tudo, e como era angustiante para mim isso, e depois ao longo da vida, não com esse olhar, mas eu fui vendo que eu precisava fazer algumas alterações no meu dia, senão seria inviável eu aguentar aquilo por muito tempo. Eu nem falava em saúde mental, mas eu não vou aguentar isso por muito tempo. Por exemplo, a gente tá aqui gravando esse podcast, eu falo, nossa, daqui meia hora eu tenho que estar em tal lugar e já tô aqui pensando que tem que acabar logo esse negócio, tem que gravar. Quantas vezes eu passei assim, com compromissos um atrás do outro, e eu atrasava o outro e virava um caos. Justamente essa questão da roupa é um ajuste muito fino, né, de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai entrar nessa conversa aí. Essa situação que você trouxe agora dos horários, eu acho sensacional, porque eu uso esse conceito, ele é conhecido também como super reserva, de você ter super reserva de tempo, por exemplo. Então, você colocar uma atividade após a outra, você não tem a paz de espírito, né? Então, mesma coisa, você vai sair com um tanque de gasolina, a gasolina está baixa, você já tem um estresse de que você, putz, grila, pode ser que eu pare, né? Então, por que eu não estou com o meu tanque mais cheio sempre? Então, é isso, a gente pensar também nesse conceito de a gente ter o nosso tanque, o nosso reservatório de tempo, né, de alimentação. Então, se eu vou malhar e eu também não comi, péssimo, né, ruim. Então, a gente está sempre cuidando da gente. Eu acho que isso ajuda muito. É uma estratégia minha, pessoal, que eu já mudei há muitos anos. E ver que no final, né, o nosso tempo é limitado, a gente não vai dar conta de fazer tudo. Você não vai dar conta de trabalhar 8 horas por dia, de fazer atividade física, de ler o livro que você gostaria de ler, de ver a série que você quer ver, de no final de semana ver a nova atração que inaugurou na cidade. Você nunca vai conseguir. Vai ter que tirar coisas da agenda para... Né, o resultado disso é aquele estado de alerta constante, onde a gente, quando vai dormir, a gente não consegue desligar. Então, assim, tem gente que dorme 7 horas por noite, mas acorda de manhã dizendo que parece que não dormiu, né? Sim. Então, no vestibular, eu acho que isso é uma coisa complicada, né? Fica sempre essa sensação, né? Eu acho que uma coisa que veio para mim muito foi essa coisa de organização e até de independência, assim, porque você falando disso de emendar horário, eu fiz escola e cursinho. Só de saber que eu tinha 1 hora para comer, descansar, sabe? Almoçar na minha casa. Assim, às vezes podia ser até pouco na hora, mas só de pensar, tipo, não, vou chegar em casa e eu vou comer, eu vou dormir, você já se recarrega, assim, porque você vai direto, não tem como. E outra coisa é que, assim, quando você chega da escola cansado, integral, estudou o dia inteiro, teve prova, eu acho que as pessoas têm muito uma ideia que você sempre tem que fazer alguma coisa. Então, você sempre tem que chegar e você tem que estudar, porque se você não estudar, você vai juntar um monte de coisa. Só que eu acho que tá tudo bem, assim, as pessoas não têm consciência de que tá tudo bem um dia você falar, não, hoje é terça, mas eu preciso descansar, estudei muito ontem, tá tudo bem, vou dormir. Então, eu acho que tem muito uma pressão também que as pessoas acabam esquecendo de que precisa descansar e que tá tudo bem, não tá bem para estudar aquele dia. Isso é super importante. A gente vê com muita frequência as pessoas negando a sua natureza, né? Negando, assim, o cansaço, negando a tristeza, negando o que ela sente, assim. E quando a gente tem esse cuidado de se ouvir, se respeitar, assim, o simples fato de saber que a gente está se cuidando com
com gentileza, assim, isso só por si já gera uma sensação boa. Por isso que às vezes independe do tempo, pode ser 1 hora descansando entre uma atividade e outra, mas pode ser 5 minutos de eu me dar o direito, né, de, por exemplo, às vezes entre um atendimento e outro, eu me lembro assim que eu fazia, né, tipo, preenchia o prontuário assim e não tinha tempo nenhum para mim. E eu percebia que eu daqui a pouco ia sobrepondo assim, né, as atividades. Hoje em dia, eu me dou o direito de ficar 5 minutos e muitas vezes colocando, por exemplo, uma música de meditação. Eu nem estou meditando, mas ela bloqueia um pouco os estímulos que estão à volta. Eu fico ali parado um pouco. Eu tenho a tendência a não conversar com os meus colegas no intervalo entre uma consulta e outra, para resetar mesmo e ir para um outro espaço. É isso. Isso, o cérebro, ele, quando a gente cuida bem dele, assim, ele funciona direito, mas se a gente não tem esse espaço entre uma coisa e outra, as coisas vão se sobrepondo e o estado de alerta começa a não saber mais a hora de desligar. E esse é um dos maiores problemas dos dias de hoje, assim, para todo mundo, né? É interessante, né? Eu fico ouvindo essas coisas. Eu sou professor de ensino religioso, né? Trabalho na pastoral. E aí, o nosso colégio é um colégio religioso, tá? Que tem ligado com a espiritualidade beneditina, e a história de São Bento. E São Bento, ele tem um lema, né, que é o ora et labora, que há 1500 anos já ele falava, você tem que trabalhar não sei quantas horas por dia, mas você precisa parar esse momento aqui. E a base da espiritualidade beneditina é essa, o ora et labora, é um momento de parada, de reflexão, de conexão, né, com a espiritualidade e o momento do trabalho. E ele fala que essa era o segredo para a vida do monge de se desenvolver. Passa 1500 anos e a gente ainda fica falando a mesma coisa, né? E às vezes o mundo moderno vendendo um monte de ideias como se a gente fosse super-homem. Né? Exatamente. A gente não consegue se ver no momento presente, né? No aqui, no agora. É por isso que se fala tanto hoje em dia de mindfulness, né? De meditação e coisas do tipo. As pessoas estão precisando aprender técnicas para se ver no momento presente, para se ver no lugar. Uma coisa... Pode falar, Duda. Não? É que é engraçado que você vê como cada pessoa tem uma coisa, né? Porque se eu boto música de meditação, é a mesma coisa que nada pra mim. Mas eu sou aquela pessoa que dorme 15 minutos e volta nova. Tem pessoa que se dorme 15 minutos não consegue, né? Ficar morta. Então, acho que é muito importante se conhecer também, saber o que te faz bem. Tem gente que se recarrega ficando com amigo, tem gente que se recarrega ficando sozinho, ouvindo uma música, ou com a família. Então, é muito importante você se conhecer também nessas horas. Uma coisa que eu acho que eu vou levar dessa conversa para reflexão é isso, que acaba sendo uma grande jornada de autoconhecimento, né? A gente está falando de saúde mental, saúde global, autoconhecimento, para você entender o que é importante para você, o que funciona para você e como que você vai aplicar aquilo e depois ter um outro momento de parada de novo, por que eu não consegui aplicar isso e buscar uma nova estratégia e ter pessoas para te enxergar pontos cegos que você talvez não consiga resolver sozinho, né? Isso é tão legal, né? Muito bom, excelente. Eu acho que a base de tudo, na verdade, é autoconhecimento. Porque você justamente consegue agir quando você se percebe. E as estratégias são diferentes, suas, de outro colega, né? E acredito que é fundamental e tem tudo a ver com saúde mental.